ligou. Parar para você, Pablo. Tá funcionando fora. Irmãos, da graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria meditar rapidamente com os irmãos alguma coisa que está no meu coração hoje, né, nesses dias. Os irmãos abrissem, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 11 diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E o Salmo de número 73. Eu vou ler apenas os versículos 25 e 26. Salmo 73, versículos 25 e 26. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Irmãos, o que isso tem a ver com o partir do pão? Tudo a ver. Pelo menos na maneira como eu tenho entendido, da maneira como eu tenho visto a graça de Deus superabundante sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Porque esse Salmo 73 é um salmo que eu creio que eu vou, durante toda a minha vida, até o final da minha vida, é um salmo que ele vai me perseguir de certa forma. Constantemente, ele é algo sobre o qual eu reflito, eu penso e eu medito. O Salmo 73, o salmista ele começa dizendo: verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Então ele faz uma exclamação, ele faz uma afirmação muito forte: verdadeiramente Deus é bom. Só que ele diz: quanto a mim, eu quase fui embora, eu quase desfaleci. E ele fala isso porque ele começa a olhar ao seu redor, ao seu derredor, as pessoas que estavam, né, na mesma época que ele, próximos dele. Ele começa a observar que havia algumas pessoas que não tinham aflição, ou pareciam não ter aflição. Então ele diz: essas pessoas, elas não têm problema de saúde, elas estão saudáveis, elas estão gordas, né? Elas são saudáveis. Essas pessoas, elas não têm problema financeiro, elas estão tranquilas. E essas pessoas, elas não têm temor de Deus. Elas blasfemam, elas dizem: Deus sabe de alguma coisa, tem conhecimento em Deus. Porque olha como eu estou vivendo e olha o que está acontecendo, não tem problema nenhum. E o salmista olha para ele e fala assim: mas eu quase
desviei. Porque eu, ao contrário dessas pessoas, eu sou afligido todo dia. Eu não tenho a saúde que essas pessoas têm. Eu não tenho o dinheiro que essas pessoas têm. E eu temo a Deus. Irmãos, isso é muito importante. Porque ele fala assim: mas quando eu entrei no santuário de Deus, eu descobri que essas pessoas que vivem dessa maneira, elas estão num lugar escorregadio em que, assim, ó, no estalar de dedos, em algum momento, vai tudo ruir. É como a casa que foi edificada na areia. Vem a tempestade e ela vai embora. Porque ele fala assim, essas pessoas foram colocadas num lugar escorregadio. E ele também entende, como a maneira como eu interpreto, como eu leio, ele também entende que ele também está num lugar escorregadio. Mas ele diz: o Senhor me segura pela minha mão direita. A questão é que eu estou seguro, enquanto essas pessoas não estão seguras. Nós lemos aqui Coríntios, 2 Coríntios, e essa é uma verdade, irmãos. Porque dia a dia, e nós podemos observar isso nos nossos corpos físicos, nós observamos a corrupção que ela vai aumentando dia após dia. A cada dia nós vamos sendo limitados um pouco mais em algumas coisas, fisicamente falando. Mas o apóstolo Paulo fala, olha, prestem atenção, porque ainda que o nosso homem exterior ele se corrompa, e é verdade, ele se corrompe, o nosso homem interior, dia a dia, ele se renova. E, mais do que isso, se esse corpo ele se desfizer, e é o caminho natural de todos nós até que o Senhor venha, eu tenho nos céus, diante do Senhor, um edifício que jamais vai se corromper, que foi feito pelo próprio Senhor. Irmãos, quando chegamos diante dessa mesa, nós estamos sendo corrompidos, e a corrupção aqui não é no sentido do pecado, mas é no sentido do desgaste, da morte que se aproxima dia após dia, dos nossos membros que vão se tornando cada dia menos eficazes. Nós devemos dizer, Senhor, eu creio que ainda que os meus membros e o meu corpo, ele dê sinais de que as coisas não estão bem, o meu homem interior, ele está todo dia se renovando. E na hora que esse homem exterior, essa carne, esse corpo, ele se desfizer, ele for para a cova, as coisas não terminaram aqui. Porque eu partirei para sim habitar com o Senhor num edifício inabalável que jamais será destruído, porque foi construído por Deus, em Cristo Jesus. Irmãos, não é fácil para nós admitirmos, mas muitas vezes, e eu posso falar isso para os irmãos, muitas vezes, não, o que o apóstolo Paulo também diz aqui, eu presto muito mais atenção no que eu posso ver do que no que eu não posso ver. O que eu posso ver, de alguma maneira, vai ser desfeito. O que eu não posso ver, jamais será desfeito. E essa mesa fala exatamente disso, irmãos. Você e eu, como toda a humanidade, todas as pessoas que já pisaram nessa terra e que ainda pisarão nessa terra até que o Senhor venha, né, e consuma todas as coisas, todos nós estamos debaixo da mesma sentença. Esse corpo como nós o conhecemos, o vemos e o tocamos, ele não prevalecerá. Ele não permanecerá eternamente. Porque mesmo nós que pensamos, né, e nós não sabemos se vai acontecer assim conosco nessa geração, mas que o Senhor, né, nos deu condições de ver isso, vai ser glorioso. Mesmo nós sabendo que o Senhor ele irá transformar os nossos corpos em corpos glorificados, nós sabemos que se o Senhor não voltar antes da nossa partida, nós, como todas as pessoas, esse corpo vai parar de funcionar em algum momento. Mas, irmãos, temos do Senhor um edifício.
E essa garantia que temos, ela está diante de nós quando nós nos lembramos que a obra é de Cristo e ela é eterna, imutável, inabalável, se sustenta por si própria, porque foi justiça dele. Não há absolutamente nada que você e eu possamos fazer. E mais do que isso, irmãos, quando chegarmos lá, naquele final, o qual nós aguardamos, nós veremos como o Espírito Santo de Deus trabalhou de maneira gloriosa e magnífica em cada um de nós, para sermos o que nós realmente devemos ser, porque ainda não somos o que devemos ser, mas seremos semelhantes a Ele. Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém. O nosso Senhor Jesus, Ele nos livrou de uma vida vazia, destinada ao fracasso, cuja visão e destino eram apenas: vou viver alguns anos, morrer, vou ser sepultado e as coisas... E é isso, para uma vida de que eu vou viver alguns anos nessa terra, mas vou viver eternamente com o meu Senhor. Glórias, pois, a Ele eternamente. Todos nós devemos, nessa manhã, glorificar o nosso Senhor independente da corrupção que já nos alcançou e que já nos tem alcançado nesse corpo carnal. Porque, irmãos, isso aqui não é o fim. Eu falo isso primeiramente para mim mesmo. Aqui não é o fim. Não é o fim. E não há fim, porque o nosso Senhor é eterno. Senhor, com muita gratidão, Senhor, nós participamos desta festa, Senhor, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus pelo que Ele fez por nós, Senhor. Temos sim experimentado, Senhor, porque é uma lei natural, Senhor, a corrupção desse corpo, Senhor, que se rendeu ao pecado em Adão e Eva, Senhor. Mas temos experimentado também, Senhor, a renovação do nosso homem interior dia após dia, Senhor. Não vemos, Senhor, não temos como medir, Senhor. Não sabemos, Senhor, qual o tamanho, Senhor, da bênção, Senhor, da renovação que já foi feita em nós e que será feita, Senhor. A medida de Cristo, Senhor, que tem, Senhor, sido trabalhada em nós pelo Teu Espírito Santo, mas pela fé, Senhor, pelos olhos da fé, Senhor, que jamais se fecharão, Senhor. Nós glorificamos a Ti e dizemos, Senhor, nós cremos que aquele que começou em nós a boa obra é poderoso para terminá-la, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem feito, Senhor, uma obra gloriosa em nós, Senhor. O Senhor realmente tem feito uma obra gloriosa, Senhor, que começou, Senhor, na eternidade, com o Cordeiro de Deus sendo morto desde a eternidade, Senhor. Senhor, e nos nossos dias nos alcançou, Senhor, pelo Cordeiro de Deus que foi efetivamente, Senhor, morto no Calvário, Senhor, mas que ressuscitou. Obrigado, Senhor. Senhor, purifica a nossa mente, Senhor, para que essa verdade não se misture, Senhor, com nenhuma fábula, Senhor. Para que, Senhor, dia após dia, como neste momento, Senhor, sejamos gratos a Ti, porque não morreremos mais, Senhor, eternamente. Mas um dia estaremos contigo, Senhor, em perfeita saúde espiritual, Senhor, porque hoje já experimentamos a vida gloriosa e poderosa de Cristo em nós, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por essa lembrança nessa manhã. Bendito seja o Teu nome. Gratos somos a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado.